dia, Daniel. Bom dia, João Pedro, Rafaela. Bom dia. Pessoal, vocês que chegaram agora, pode digitar no chat já o nome de vocês, presente. Agora são 7h57, daqui 3 minutinhos a gente começa. Aguardar o pessoal chegar, né? Pra gente começar. Ok, João Pedro colocou, Daniel, Rafael, Isabelle, já colocou também. Ok, falta um minutinho, agora são 7h59. E um minutinho nós iniciaremos. Quem foi chegando já pode digitar o nome lá no chat presente, tá bom? Professor, Oi. não tem? Você botou lá nos alunos book do dia 15, bem assim, a correção do capítulo 6, né? Aí quando você entra em anexo, tá a Quem tá, correção quem tá, suplementar. quem tá riscando a tela aqui? Só um minuto. Pode tirar aqui, por favor. Quem foi que riscou aqui, gente? Pessoal, pode tirar aqui. Quem riscou, por favor. É só tirar, tá bom? É só tirar da tela. Tio, Oi. a pessoa que tirou não tá querendo muito. A pessoa que fez não tá querendo muito, não. Ah, eu acho que eu sei quem foi. Tô esperando tirar pra gente começar a aula. Sabe? Eu sei quem foi. Vamos, gente. Vamos tirar aí da tela logo esse risco. Quem colocou, por favor, pra gente começar. Obrigado. Quem é que estava falando aí na hora que... Fala novamente, por favor. Tio, Hum. ele podia ter mandado o vídeo. Sim, você falou que ia mandar, mas você não mandou nem vídeo, nem foto, né? Eu mandei, mas não sei se foi pro seu número. Tá no grupo lá. Tô no grupo com vocês. Mas eu mandei no particular, mas não sei se foi pra você. Não chegou, não. Eu acho que eu mandei pro número errado, porque eu não salvo o número.
Entendi. Vamos começar então aqui, pessoal. Agora a gente vai trabalhar aí um novo capítulo, né? A partir de hoje, nós estamos iniciando aí o capítulo 7 do livro. Figuras planas e espaciais, plantas baixas e plano cartesiano. Se você chegou agora, quem for chegando, no caso, vai no chat e vai colocando lá o seu nome, né? E presente. Tá bom? À medida que forem entrando aí. Hoje nós vamos trabalhar especificamente da página 32 até a página 40. E nós vamos falar dos seguintes conteúdos aqui, né? Figuras planas e espaciais, sólidos geométricos e seus elementos, e planificação. Ok? Todo mundo com livro aí? Dá um okzinho, dá um ok na tela para mim. Todo mundo com livro? Aberto na página do capítulo 7. Ok, Luísa. Ok. João Pedro, ok. Foi mal, tio, que saí sem querer por causa que a internet tá meio ruim. Então, beleza, então vamos iniciar aí, né? Então, a primeira Tio, a coisa, qual página? O começo do capítulo 7? começa no capítulo 7 lá, página 32, a gente vai começar a falar sobre eles. Ô, tio, uma pergunta. O que vai acontecer se a gente acabar todos os livros nessa quarentena? Vocês vão estar cumprindo as atividades de vocês, né? Mas não tem problema, não? Data prevista para as aulas voltarem? Por enquanto ainda não, mas quando for voltar, vocês vão ser os primeiros a saber. Isso, página 32. Então vamos lá, ó. Figuras geométricas planas. A gente vai falar das figuras geométricas planas e espaciais. Então olha só, vamos entender o conceito, né? As figuras geométricas planas, elas apresentam, pessoal, apenas duas dimensões. Então elas vão ter apenas assim, ou altura e largura, ou comprimento e altura, ou comprimento e largura, mas vão ter apenas duas dimensões. Figuras planas, a gente já traz o conceito do capítulo passado, né? Lembra quando a gente falou de ponto, de reta e de plano? Lembra que nós falamos no capítulo passado? Então, nós podemos considerar, né, as figuras geométricas planas tendo apenas duas dimensões, ou seja, duas medidas. Pode ser um comprimento e largura, pode ser um comprimento e altura, né? Aqui um exemplo é um campo de futebol, ó. Que figura geométrica poderia ser representada aí nesse campo de futebol? Pode. Retângulo. Um retângulo, né? Parece um retângulo, ó. Então, o campo de futebol aqui, ele é considerado um plano, porque nós temos aí duas medidas, né? Comprimento e largura. Nós vamos considerar. A placa de pare pode ser considerada um plano? Um plano também? Pode? Pode também, né? Essa outra imagem aqui, ao lado da placa pare, vocês sabem o que é? Pode. Vocês sabem o que é? Isso daí é um triângulo. Triângulo, exatamente. Um triângulo, né, que é utilizado geralmente ali quando acontece algum acidente, né, com carro, você usa ele para sinalizar a pista, né? Sim. Quais são as medidas que você pode considerar aqui nesse triângulo? Como assim? Nós temos aqui altura, largura, comprimento, o que a gente vê que tem aqui? Altura, largura e comprimento? Não, temos duas medidas, né? Lembra que quando a gente fala do plano, o plano ele só vai ter duas dimensões. Ou vai ser comprimento e largura, ou vai ser comprimento e altura, né? Ou vai ser largura e comprimento. Nesse caso do triângulo, a gente tem apenas duas medidas também. Seriam o quê? Altura, né? A gente tem a altura aqui, ó. Altura e comprimento? Isso, exatamente. Então, figuras planas, peguem esse conceito. Elas só vão ter duas dimensões, só vão apresentar duas dimensões.
E aí, galerinha, tem as figuras espaciais, né? As figuras espaciais, a gente vai conseguir vê-las, né, em outra dimensão, ou seja, não vai ter duas dimensões, elas vão ter três dimensões, né? Basicamente, você vai notar aí base, né, largura, comprimento e altura. E observem que na figura espacial, a gente consegue ver ela inteira. Vocês concordam? A gente não consegue ver ela em todos os ângulos aí, no caso, né? Em todos os formatos. Todo o formato que compõe essa figura, a gente consegue enxergar, né? Porque a gente consegue enxergar basicamente três dimensões, que é a altura, a largura e o comprimento. Observem essa pirâmide aí, ó. A pirâmide, ela tem uma base quadrada, né? Só que observem aí que é como se fossem quantos triângulos aí existem nessa pirâmide? Se nós fôssemos observar. Quantos triângulos? 4 triângulos, ó. Então tem 4 triângulos, né? E um quadrado, a base é quadrada, né? Agora, vamos olhar esse paralelepípedo aí, ó. Esse paralelepípedo, quantas figuras a gente pode enxergar? Quantas figuras planas nós podemos enxergar nesse paralelepípedo aí? 6. Quais são elas? São retângulos. Retângulos. A gente tem aqui quantos retângulos? 6. Ó, 4 retângulos, né? Ó. Esse aqui é 1, esse aqui é 2, lá atrás 3 e aqui do lado 4. São 4 Ô tio, mas retângulos. e em cima e embaixo? Pois é, em cima e embaixo é o quê? É um quadrado, né? Não, é um Então, retângulo, tio. Tem é um lá retângulo? 2 lados pequenos e 2 grandes. Pode ser que se a gente for considerar assim, que esses dois aqui, né, tiver todos os lados iguais, nós podemos falar que são 2 quadrados, porque existem paralelepípedos, né, que podem ter, no caso aqui, 2 quadrados, ou pode ser tudo retângulo também. Se você analisar que essas duas aqui, né, não apresentam os lados iguais, aí você vai falar que é retângulo também. E aí, no caso, seriam 6 retângulos nesse paralelepípedo aqui. Mas se esses dois tiverem todos os lados iguais, seriam tecnicamente 2 quadrados também. Então, poderíamos ter aí 4 retângulos e 2 quadrados, ou 6 retângulos, referenciando esse paralelepípedo. E esse cilindro aqui? É como se fosse uma latinha, né? Uma lata, Sim. uma lata de milho, uma lata de atum, uma lata de refrigerante, uma lata de doce. A gente consegue enxergar. E esse cone? Como se fosse o quê? O que parece esse cone? Como se fosse um cone de pista. Cone de pista. Parece um chapéu também? Sim. Chapéu, né? E esse cubo aqui? Ele parece uma caixa. Uma caixa? Parece um dado. Um dado? Exatamente. Esse prisma de base triangular aqui? Parece aquela régua que eles usam para medir as coisas. Ele parece ter uma barraca. Parece uma barraca, né? Exatamente. E esse esfera, o que parece? O que parece esse esfera? Uma Uma bola. bola. Uma bola. Não, parece mais um ovo. Tá meio oval, né? No caso, é circular, né? Então parece uma bola, parece um ovo. Então a figura espacial, né? Ela tem essa dimensão aí de 3 medidas, que pode ser uma largura, base e altura, onde nós conseguimos aí enxergar essas imagens, né, de forma mais completa. Então agora eu preciso que vocês me ajudem aí na página 34. A gente tem essa atividade, e aí eu preciso que vocês falem para mim, classificando essas figuras aí. Bem tranquila essa atividade. A gente vai classificar as imagens sendo planos ou espaciais. Então, qual é o conceito de uma figura plana? Tem que ter quantas dimensões? A figura plana tem quantas dimensões? O que tem? Calma aí, tio. Repete a pergunta. Uma figura plana tem quantas dimensões? 2. 2, que é o quê? Pode ser, o que pode ser essas dimensões aí?
Largura e altura. Pode ser comprimento e altura, comprimento e largura, Isso, e altura e largura. isso. E as figuras espaciais têm quantas dimensões? 3. Que pode Por isso ser? que o nome é 3D. Isso aí. 3 dimensões, exatamente. E aí, qual vai ser essas dimensões? Quais podem ser essas dimensões? Altura, largura e comprimento. Isso, Sim. altura, largura e comprimento. Então, essa letra A aqui, essa figura, ela é plana ou ela é espacial? Plana. Ela é plana. Exatamente. Tem apenas 2 dimensões, né? Ela é Plana. 2D. Muito bem. Essa de letra B aqui, o que ela é? Espacial. Plana ou espacial? Espacial. Espacial que a gente consegue enxergar, né? Aqui, ó. Esse cone. E essa letra O tio também pode ser chamada de forma Espacial. geométrica, não é? Sim. Essa letra E aqui é espacial ou é plana? Espacial. Espacial. Espacial, é um cone, né? E essa letra F? Plana. Muito bem, plana. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Letra C. Plano ou espacial? Plana. 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 Por que que é plana? Por causa que só tem 2 dimensões. Exato. Letra D. É espacial. Pode Espacial. voltar outra, por favor? Espacial, exatamente. Tio, você pode voltar na página. Tio. Nessa atividade, a gente só precisa colocar se as figuras são planas ou espaciais, tá, Helena? Tio. Então, você vai olhar e vai falar assim, essa aqui é plana, porque só tem 2 dimensões. Essa aqui é espacial porque tem 3 dimensões. Tio, eu posso beber água? Vai lá rapidinho, tá? Deixa a gente terminar aqui, então, Helena, a correção, depois eu volto lá. Essa letra G, ela é plana ou é espacial? Espacial. Espacial. E essa letra H? Plano ou Espacial também. Espacial também, porque temos aí 3 dimensões, né? Na representação. Vou voltar aqui rapidinho, Helena, ó. Letra A, B, é F. A é plana, B é espacial, E é espacial, F é plana. A C é plana, a D é espacial, a G é espacial e a H também é espacial. Bem fácil, né, essa atividade aí? Sim. A gente olhar para a imagem e falar se ela é plana ou espacial. Aí se ela for plana, vai ter 2 dimensões. Pode ser comprimento, largura, comprimento, altura. E se for espacial, ela vai ter 3 dimensões, né? E aí pode ser largura, altura e comprimento. Aí, agora a gente tem essa segunda atividade. Eu também vou contar com o auxílio de vocês. Isabelle falou aqui na letra. Peraí, Isabelle. A F é plana também. Ok? A letra F é plana. Vamos agora na 2 aqui, pessoal. Ó, número 2, ela está falando assim: observe as figuras geométricas que foram representadas na questão anterior. Ou seja, nós temos aí na questão anterior as figuras que a gente colocou ali, se era plana ou se era espacial. A gente vai ter que olhar para essas figuras para responder essa questão. Então, complete o quadro a seguir com o nome de um objeto que lembra cada uma dessas figuras. Ó, lá na letra A, né, o que poderia parecer com aquela figura da letra A lá? O quadro da sala de aula. A da sala de aula, isso pode ser. Tem mais algum outro objeto? Televisão. A tela da televisão. Deixa eu colocar aqui então as ideias. Quadro da sala. Tio, tem que colocar mais de um? Não, é só um mesmo. Tela da TV ou computador, folha de Ou papel. no celular? Também, Porque né? geral... Quadra. Quadra, exatamente. Então Papel. pode ser
Pode ser um quadro de sala, uma folha de papel, Papel, tio, folha 4. uma folha A4, exatamente. Nós temos um retângulo lá, né? Um retângulo lembra essas imagens aí, esses objetos. Agora, na letra B, que objeto lembra aí, né? Essa imagem da letra B. Casca de sorvete. Chapéu de festa. Que? Só um minuto. Chapéu de festa. Ó, pode ser um chapéu de festa, Casca de sorvete também pode. chapéu de festa, Chapéu de aniversário. exatamente. Casca de sorvete. Mais um cone, né, Daniel? Que você falou. Também lembra, né? Então pode ser um chapéu de festa, uma casca de sorvete, um cone. Tem esse formato aí, né? É só Eu colocar sei a agora. C, tio. Então vamos lá, vamos para C. O que a C parece? Placa de pare. Placa Caixa de pare. pizza. Como? Biscoito. Verdade, casa de pizza parece mesmo. Vou colocar caixa de pizza. Peraí, placa de pare, né? O que você falou aí, no caso, de pizza? Caixa de pizza. É, parece uma caixa de pizza mesmo. Parece uma comédia B também? Mais ou menos. Aquelas partezinhas de dentro onde fica a abelha assim. Isso, é a partezinha de Rosca. dentro, né? Colmeia lá, né? Uma Parece rosca. uma rosca. É. Uma porca. É uma foca. É uma porca, Luiz. Uma porca. Parece uma Ai, porca mas também. errado. Ó, exato. Agora essa letra H aí, pessoal, me ajudem. O que parece essa letra H? Uma pirâmide. Parece uma pirâmide, mais o quê? Pirâmide. Pirâmide. É só pirâmide mesmo. Telhado de uma casa. Já viram um telhado nesse formato? Eu já. Ou então uma tenda. Uma barraca. Tenda. Tio, Isso, também uma pode ser tenda. Tem uns jogos e uns filmes que tem um chapéu de bruxa que é parecido com isso. É. Parece um cone. É, mas aqui no caso é mais no formato de uma pirâmide, né? Os chapéus de bruxas, ele tem mais formato de cone, né? Observem que a base aqui, ó, tem uma base, ó. É um quadrado a base e depois são 4 triângulos. Já o cone, não. O cone é um círculo a base, justamente para caber na cabeça, né? Então, o B que seria aí um chapéu, né? Agora o H, não. O H é mais uma tenda, igual a Isadora falou, telhado de uma casa, uma pirâmide mesmo. Bem fácil também, né? Essa é o número 2, da página Tio. 34. Ô tio, posso Tio. colocar a pirâmide egípcia? Pode sim. Tio, Oi. você pode esperar um pouquinho porque eu tive que fazer um negócio ali que teve um problema. Não é o que você pensou. E aí eu tive que sair daqui. Você pode esperar um pouquinho? Mas quanto tempo? Porque a gente tá no meio da aula, aí a gente É precisa porque eu tinha que continuar. sair pra pegar um negócio. Sim, mas então vai rapidinho, então. Você está copiando aí, no caso? Mas falta. Eu tô corrigindo, que eu já tinha feito. Então, no caso aí é só um objeto, tá? Não precisa colocar todos esses objetos, não. Só pede um objeto. A gente colocou mais só para a gente associar, né, outros objetos também. Ah, tio, eu achei que era. Não, a atividade, ó, a gente tem que ler o que a atividade está pedindo. Aqui está falando, ó, complete o quadro com o Por nome isso de que eu um perguntei objeto. O nome de um objeto que lembra. Eu coloquei vários aqui só para a gente associar vários, né? Mas vocês podem responder somente um aí. É por isso que eu não. Que eu tive que voltar, porque eu tinha colocado só um. Aí você. Então, mas é um mesmo. Ok? Uhum. Então vamos lá. Agora pegar um novo conceito, pessoal. Ó, sólidos geométricos e seus elementos. Basicamente, nós temos aqui duas figuras representando aqui. Essas figuras, elas são planas ou espaciais? Essas duas que estão aqui Ô na tela. tio, Parciais. Reais. Espaciais? tio, Oi? não me diga que a gente vai ter que fazer um tangram de novo. Não, por enquanto não.
Ah, Então, ainda olha bem só, que gente. é muito Por que difícil. não? Ô, Isadora, Esses, tá esses gravando, sólidos É muito geométricos. difícil Tá, ficar vamos lá. cortando Vamos certos focar. certinho para depois Isadora, encaixar. Vamos focar aqui. Esses sólidos geométricos, eles apresentam geralmente alguns elementos, que são os vértices, as faces e as arestas, né? Vocês já estudaram em algum momento vértices, faces, arestas? Eu já, ano passado. O que vocês lembram aí de vértices, de faces, de arestas? Os vértices são onde as arestas se encontram. É o quê? Fala o resto. Os vértices são onde as arestas se encontram e as Certo. faces são os lados do sólido. As faces são o quê? Os lados do Sólido sólido? E as arestas? As arestas são as linhas que formam as faces e os vértices são onde as arestas se encontram. Os vértices são a extremidade ali, né? A quina. A gente pode falar que o vértice pode ser um ponto? Ó, Nós podemos sim, falar o que o vértice é um vértice. ponto. Que sim. A aresta é uma As arestas linha. não- Não, o vértice é um ponto, a aresta é uma reta e a face é um plano. Não, ó, a aresta não é uma reta. A aresta Não, uma é um segmento de reta. um segmento de reta, porque tem dois pontos de ligação. Então, segmento de reta, a gente viu isso no capítulo passado, né? Reta, semi-reta A e aresta segmento de reta. é um segmento de reta, as faces são planos e os vértices são pontos. Isso. Quando a gente olha para uma imagem, né, para um sólido, nós conseguimos identificar a quantidade de vértices, faces e arestas? Não. Sim. Sim. Também. Olha, esse cubo aí, quantos vértices tem esse cubo? 8. 8. 8, que são oito quinas, né? 8 pontos aqui de ligação. Ó. 1, 2, 3, 4 em cima, 1, 2, 3, 4 embaixo. Então, 8 vértices. Quantas faces tem esse cubo aí? 6. 6, ó. 1, 2, 3, 4, aqui. Aí em cima, 5. A base, 6 faces. E quantas arestas nós temos aí? 12. São segmentos de retas. Ó, 4 aqui, 4 do lado, 4 lá atrás, 4 aqui na esquerda, né? E aí é 4, 8. Quanto que dá aqui, ó? Vamos contar, né? 4, Oi. É 7, o isso. dobro das faces. No caso, existe uma fórmula que vocês vão entender lá na frente para a gente entender essa quantidade de arestas de forma mais rápida, né? Então, vocês vão entender lá na frente essa formulazinha que vai facilitar bastante quando vocês forem contar ali, né? Quantos vértices tem esse sólido, quantas faces, quantas arestas. Aí vocês vão usar a fórmula para fazer essa representação. Eu acho que tem no nosso livro do ano passado. Acho que tem no do ano passado e também tem nesse livro aí, nesse capítulo que a Só gente que está não estudando agora. lembro. Dado, a gente tinha. Agora vamos olhar essa figura do lado aqui, ó. O que é essa figura do lado mesmo? O que é essa imagem do lado aqui? É um triângulo de base quadrangular, né? Sim. Quantos vértices tem esse? É uma pirâmide de base quadrangular. Quantos vértices tem essa pirâmide aí? 5. 5 vértices. São os pontinhos, né? Quantas faces temos? 5 5. faces. 5 faces. E quantas arestas? 12 Conseguimos. arestas. 12 arestas, exatamente. Então vamos lá, vamos continuar no conceito. Ó, também, galerinha, temos o conceito de planificação. O que seria a planificação? Basicamente, a gente pega o quê? Uma figura espacial, ou seja, igual a Isadora falou, em 3D, né? Uma figura que tem 3 medidas. A gente pega essa imagem, essa representação aí, espacial, e a gente transforma ela em uma figura plana. Então, observem que esse paralelepípedo, ó, ele tem o formato de uma caixa, né? O que parece esse paralelepípedo aqui? Além de uma caixa? Parece uma porta. Parece uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão, né? Parece uma porta. Uma caixa de sapato. Parece uma caixa de Ô, fósforo. tio, Oi? Eu tô falando, dependendo, às vezes ele parece até um livro. Parece Um uma livro? parede.
Se a gente for Um considerar... Olha armário. só, ô tio, dependendo da grossura do livro, ele vai acabar parecendo um paralelepípedo. Isso, a diferença é que aí no livro a gente não consegue planificar todos os lados, todas as faces do livro, né? Quando a gente trabalha o conceito da planificação, aí a gente teria que pegar o conceito de uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão para planificá-la. O que é o conceito da planificação? Observem que a gente tem aqui, ó, o Uma paralelepípedo. caixa de DVD. Ô tio, Isso. parece uma porta. O quê? Uma porta. Mas a Uma porta é porta? plana, não é? Ela disse uma porta. Mas a porta não é plana. A porta, ela tem ali uma... É 3D. Ela tem uma largura também. Ela tem uma largura, tem uma altura e tem um comprimento. Pode ser uma porta Aqui, também. ô tio, parece uma caixa de CD. Também. Parece uma parede. Só que agora a gente Parece tem um que pegar- livro. Certo. Já Só que agora, falaram. só um minutinho, pessoal. Só que agora a gente tem que pegar o conceito da planificação. O que é a planificação? Parece um objeto 3D. Certo, é um objeto 3D, porque ele é espacial, com certeza. Só que aí, na planificação, o que a gente faz? A gente pega o objeto e transforma ele em um objeto plano. Ou seja, a gente consegue ver todos os lados, todas as faces desse objeto por um ângulo. Então, observe que o paralelepípedo é como se fosse a caixa de sapato. É como se você pegasse a caixa de sapato lá e cortasse ela, abrisse ela, para ela ficar totalmente plana. Então, observem aqui, ó, aqui a gente tem todos os lados, todas as faces do paralelepípedo por um só ângulo de visão. E aí ele passou, né, a ficar numa representação aqui plana para a gente, planificado. Quantas faces tinha mesmo o paralelepípedo que nós falamos? Tinha 6 faces. 6 faces, ó. E na planificação a gente consegue ver essas 6 faces? Sim. Conseguimos. A gente conseguiria montar esse paralelepípedo com esse plano aqui? A gente conseguiria montar essa caixa? Conseguiria, né? Porque a gente tem aqui, ó, todas as faces. E era só o quê? Dobrar aí, né? Fazer a dobragem. E depois colar. E novamente ele se tornaria ali uma caixa. Eu acho que a gente nunca fez um desses. Então tá. Talvez eu peça para vocês fazerem aí, né? Para me mostrarem para mim nas próximas aulas. Aí, ó, esse aqui é um cilindro que parece uma lata de atum, uma lata de doce. Ô, tio, Lata de milho. parece uma Lata de caixa milho. de feijão, sabe? Que compra também. Aham. E E aí, quando observe. tá falando, parece o símbolo da divisão. Aham. E quando a gente... parece da divisão mesmo. Quando a gente planifica o cilindro, quais imagens que a gente consegue ver aí? Círculo e retângulo. Um círculo e retângulo. Duas bolas círculos, andando no campo de futebol. 2 círculos e um retângulo, né? E aí, se a gente dobra o retângulo, né, ele basicamente o retângulo com os 2 cilindros aí, com os 2 cubos, ele vai formar o cilindro, que é uma latinha, né? E a gente está acostumado a ver aí uma latinha de feijão, de milho, de doce, certo? Então, a planificação, ela pega esse conceito que a gente vai pegar uma figura espacial e a gente torna essa figura plana. Ou seja, a gente vai conseguir ver todas as faces dessa figura por apenas um ângulo de visão. Igual a gente viu aqui o cilindro e vimos também lá o retângulo. E aí, agora eu preciso da ajuda de vocês novamente lá na página 39. Página 39? Página 39 e a atividade 1. Aí ele fala, ó, observe os sólidos a seguir. Aí a gente tem o número de 1 a 6. Ok? Aí eu preciso que vocês me ajudem a falar o nome desses sólidos, né? O que representa aí cada um desses sólidos. Na letra A, na número 1 no caso, né? Qual é o nome desse sólido aí, pessoal? Cubo. Cubo. Então vamos um por um. Cubo. Então, o número 1 aqui é um cubo, né? Esse 2, o que é esse 2? Cilindro. Ah, não, desculpa. Pirâmide. Opa, pirâmide. A pirâmide.
Pirâmide de base quadrada ou quadrangular, né? Ô, tio, mas pode falar triângulo? Triângulo? É. Não. Não, porque Aqui. triângulo é plano. Uma pirâmide de base quadrada. Aqui a gente tem uma figura espacial, né? Triângulo é plano. Muito bem, Helena. Isso aí. Helena? Então, pirâmide de base quadrada. A 3. O que é a 3 aí, pessoal? Cilindro. Muito bem, cilindro. Conhecido como uma latinha, né? Cilindro. E esse 4? O que é esse 4 aí? Quatro. Cone. O que é o 4 aí? Ah, o cone. É um cone. Cone circular, né? Cone circular. A base dele é um círculo. Cone circular. E esse é o número 5 aí? Pirâmide de base triangular. Nesse caso aqui, a gente vai ter um outro nome para essa figura aí. Observe. Pirâmide de base triangular. Não, quantos triângulos a gente Prisma. consegue... Não, quantos triângulos a gente consegue enxergar aqui nessa figura espacial? 4. 4. 4. Então vai ser um tetraedro. Hã? Tá? A gente vai chamar de tetraedro. Por quê? Tetra vem de 4, né? Tetraedro. Que é o quê? É um triângulo equilátero, ou seja, são triângulos iguais. Todos os 4 triângulos... Tetra não é 3, não? Não. 3 é tri, né? Tetra é 4. Então, tetraedro. É tetra. Nesse caso, a gente tem aí 4 triângulos que são iguais, que são equiláteros. Tetraedro. 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 E a número 6, a gente tem o Esse quê? último é um paralelepípedo? E aí, o que vocês acham? Será que é um paralelepípedo? Sim ou não? Parece, mas só que ele tá muito fino, parece um livro. Mas é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo mesmo. Tá um pouquinho mais fino, mas ele tem esse formato de um paralelepípedo também. Ô tio, Oi? você escreveu ali embaixo tetraedro, 4 triângulos equiláteros. Sim, no caso, porque todos os triângulos do tetraedro, eles são equiláteros, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Por isso que eles são equiláteros. Entendi. Entendeu? Então ficou fácil agora, né? Identificamos aí o nome de cada um desses sólidos. O número 1 é cubo, o número 2 é pirâmide, base quadrada. O terceiro é um cilindro, o quarto é um cone, o quinto é um tetraedro e o sexto é um paralelepípedo. Aí, ó, lá na 2, ele pede para a gente associar no formato planificado o que seria, né? A imagem que lembraria essas planificações. Então, a gente vai ter que olhar para o número 1 para responder a número 2. Beleza? Então, aí, vamos me ajudar aí, pessoal. Essa letra A, qual é o número da imagem do exercício anterior que lembra ela aí? 4. Qual é o número aí da atividade anterior que lembra ela? O 4? Ah, não, foi mal. É qual? Isso aqui a gente consegue... Paralelepípedo. É um paralelepípedo. Qual é o número do paralelepípedo na questão anterior lá? 6. 6, né? Então aqui é o número 6. Número 6 aí. Ó. Essa letra B. Qual é o número que lembra ela aí no exercício anterior? 4. Qual é o número do exercício anterior que lembra esse objeto plano aqui? Qual é o nome dele mesmo? Cone. É o cone, né? Cilindro. Não. É cone.
Cone. Cilindro é a letra E. Exatamente. A letra C aí a gente tem o quê? Qual é o objeto que tem aqui? É um cubo, número 1. Isso, número 1. A gente vai marcar aqui, ó, número 1. Número 1. A letra D. Letra D é uma pirâmide de base quadrada, número 2. Isso. Qual é o número que lembra aqui? É 2. pirâmide de base quadrada. Letra E. A letra E é um cilindro, número 3. Isso. 2 círculos e um retângulo é um cilindro, que a gente tem representação. E o último? Tetraedro. Tetraedro. Tetra. Qual é o número aí do tetraedro? Número 5. Número 5. Então, observem que para desenhar ou fazer um tetraedro, é bem simples. Você desenha, para vocês desenvolverem um tetraedro, é bem simples. Vocês vão desenhar um triângulo maior. Tio, eu coloquei Depois, o número normal. Precisava ser assim? Pode ser o número também, porque na atividade anterior, ele coloca em números romanos, aí a gente repete aqui, né, em números romanos também. Agora, esse triângulo aqui, observem que para fazer ele, né, esse tetraedro, é só desenhar um triângulo e dentro dele desenhar um outro triângulo de cabeça para baixo. Depois a gente consegue formar ele, esse tetraedro. Bem fácil, né? Planificado. Então, vamos agora nessa atividade 3, que a gente vai pegar o... Oi? Não, volta lá na 2,39 rapidinho. Tá lá. Tá bom, pode tirar. Essa 3 aqui, vocês vão me ajudar a desenvolver, porque a gente vai identificar aqui as arestas, né? Os vértices e as faces. Então, a gente tem 3 sólidos. O primeiro sólido aí é o quê? Um paralelepípedo, né? O segundo sólido é um. O segundo sólido é um. Fala para mim o nome. Uma pirâmide? Tetraedro. Tetraedro. A base dele. E o terceiro sólido é uma pirâmide de base quadrangular. E aí, vamos lá, né? Aqui na atividade, primeiramente, ele pede para colocar os nomes. Então, vamos colocar. O primeiro sólido é um paralelepípedo, não é isso? Sim. Paralelepípedo nós temos aí no primeiro. O segundo é um tetraedro, que nós falamos aí, né? E o terceiro é um Paralelepípedo, tetraedro. 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 O terceiro vai ser uma pirâmide. Aí, galera, a gente vai fazer o seguinte. Essa primeira, do paralelepípedo, eu vou fazer com vocês, depois vocês vão terminar as outras duas aí. E depois Primeiro, eu quero saber o número de faces. Quantas faces tem esse paralelepípedo aqui, gente? Tetraedro. 4? 6. Será que é 4? 6. Tetraedro tem 4. Não, peraí, vamos só no primeiro aqui, tá, Isadora? Número de faces do paralelepípedo. Quantas? 6. 6. Tem 6 faces, exatamente. Então, aqui a gente tem 6, ó. 1, 2, 3, lá atrás 4, em cima 5, a base 6. Número de vértices. 8. Vértices são os pontos, né? 8. Pontos de ligação aí. Então, a gente tem quantos? Quantos, Daniel? 7, 8. 8 vértices, exatamente. E arestas nós temos? 16. 12. Quantas arestas a gente tem? 12. Ó, a fórmula é a seguinte, vou falar para vocês, ó. A fórmula para vocês saberem é V mais F igual a mais 2. Quantos vértices nós temos ali? Esse paralelepípedo? Nós Temos- temos 8 vértices. 6 8. mais 2.
Quantas faces a gente tem aqui? 6. 6. 8 mais 6 é igual a que arestas mais 2. Então, quantos dá 8 mais 6? Tio, você colocou errado. Você colocou 8 mais 6 mais A mais 2. Sim. É igual aqui, Menos né? 2, não, tio. Porque 8 mais 6 dá 14. Isso, mas é mais 2. Vamos entender. Quanto que é 8 mais 6? 14. 14. Aqui, ó. Quanto que eu tenho que colocar no A para ele chegar no 14? 2. Quantos? 2. 12. Não é 12 que eu tenho que colocar no A? Ah, agora eu entendi. 12 mais 2. Então, a gente vai ter igual aqui, ó. 14 é igual a 14. Então, o valor de A é 12. Com essa fórmula, fica bem simples a gente entender, da gente encontrar o número de arestas, né? Nesse caso, a gente tem 12 arestas aqui para o tetraedro. É só usar a fórmulazinha aí, V mais F igual a A mais 2. Então, aqui nós temos 12. Tio, já fiz tudo. Beleza. Aí vocês vão fazer aí terminar, né? No caso, o tetraedro. E terminar Depois te também mandar. a pirâmide. Uma outra coisinha que eu quero que vocês façam aí nessa atividade é colocar o ponto onde estão os vértices e colocar o X onde está as arestas. Tá? Vocês podem fazer isso? Qual atividade? Ó, nessa atividade aqui mesmo, ó, onde está a aresta, você vai marcar o pontinho em cima. Você vai pintar, né? No caso aí, o vértice. Então, você vai fazer o pontinho aqui, ó, igual eu tô fazendo aqui na tela, tá vendo? No paralelepípedo. Ó, tô colocando um pontinho em cima de cada vértice desse paralelepípedo. Vocês vão fazer a mesma coisa nos outros aí, no sólido 2 e no sólido 3. Então, identifiquei aqui os vértices, ó, coloquei aqui 4, 5. Ô tio, vendo a aula, tu pode voltar lá na... Tio, já fiz em tudo. Não, é que eu perdi a última. Um minutinho, Daniel. Ó, pintei aqui, ó, tá vendo? Coloquei o pontinho em todos os vértices. Aí eu vou colocar o xizinho em todas as arestas agora. Então, a gente tem aqui as arestas, ó. Vocês vão fazer o quê? Colocar o X aí em cima de todas elas. Beleza? Vocês vão fazer aí Tio, dessa forma. Pode ser? tio, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Mas tem mais tarefa no Alunos Book que você vai passar? Não. A gente vai fazer somente as atividades. Quando tiver no Alunos Book, eu vou falar por lá. E aqui também. No caso agora, não vou pedir para vocês ficarem me enviando em todas as aulas as atividades. Somente no final do capítulo, quando a gente estiver lá no final do capítulo, eu vou pedir as atividades que eu quero do capítulo para vocês enviarem para mim. Ô tio, Você quer que te manda hoje ou deixar para quando acabar o capítulo? Isso, eu acabei de falar que no caso é quando a gente finalizar o capítulo, né? Aí eu vou estar pedindo a vocês quais atividades que eu quero do capítulo para vocês me enviar. ô tio. Aí não precisa enviar por enquanto, só fazer as atividades que a gente está fazendo, né? E lá no final vocês vão enviar para mim. Fala, Daniel. Tio, volta lá na onda 39 rapidinho, é que eu perdi a última. A onda 39? 39, né? Essa aqui? Aham, essa daí. Certinho? Aham. Então, vocês entenderam essa terceira aqui, pessoal? Que é para fazer? Vocês vão colocar aqui, depois terminar o tetraedro e a pirâmide. E nos sólidos, vocês vão pintar cada um deles. Colocar o pontinho, onde for os vértices. E colocar X, né, em cima de cada aresta desses sólidos aí. Então, vai ficar o para casa aí para vocês. Então, assim, ó, essas atividades, né, 1 e 2 da página 34, 1, 2 e 3 da página 39 e 40, são as atividades que nós fizemos aí hoje. Vocês não precisam me enviar, tá? Por enquanto. Igual eu falei, quando a gente terminar o capítulo, lá na última aula do capítulo, eu vou pedir para vocês estarem enviando algumas atividades que eu pedi ali, que eu solicitar desse capítulo. E serão só essas atividades que eu pedi mesmo. Pessoal, eu vou colocar no chat aqui esse Ô, link. tio, então, assim, tu
ter que mandar agora pelo WhatsApp e não pode mais mandar pelo e-mail? Não, não é para mandar ainda, no caso, né? Igual eu falei, quando a gente chegar no final do capítulo, eu vou mandar para vocês assim, ó, eu preciso que vocês me enviem a atividade X da página X, atividade X da página Y, atividade X da página Z. Aí vocês vão olhar no livro, quais são essas atividades, vão tirar foto e vão me enviar. Mas é só no final agora, não vai ser em toda a aula mais não, tá bom? Beleza? Ô, tio. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui esse link, ó. Esse link é do chat do nosso grupo no WhatsApp. Quem não está no grupo ainda, é só clicar nesse link aí e ele vai entrar no grupo lá, do WhatsApp, tá? Botei no Tio. chat aí para vocês. Se tem alguém que não colocou ainda presente aqui, digita aqui agora que a gente está finalizando a aula já. Tio Alan, Oi? só pra saber assim, é proibido uma pessoa ficar enchendo o saco da outra e depois ficar falando que perdeu a página? Como assim? Nada, só queria saber. Não entendi a colocação. Depois eu te mando no WhatsApp. Tá. Então tá bom. Vocês entenderam aí, pessoal? O que foi falado? Então é só fazer essas atividades aí, 34, 39, 40. Não precisam me enviar ainda. Quando chegar lá no final do capítulo, eu vou pedir para vocês me enviarem. Já pode sair? Podemos. Aí, no caso, agora a gente volta quarta-feira. Se tiver alguém que está fora do grupo ainda, é só clicar nesse link que eu mandei no chat lá. Onde eu coloco ali, né, quem está cumprindo as atividades, quem fez, tudo mais. E aí a gente vê na próxima quarta-feira. Bom dia para Você pode vocês. sair? Tchau, tio. Tchau, tchau. Valeu! Tchau. Tchau.